Olá! Bom, vamos para um vídeo rápido aqui para falar sobre quanto que rende R$ 100 investido no Tesouro Selic. Agora estamos em janeiro de 2022, ele está pagando 9,25% ao ano. Quanto que isso rende em 10 anos? R$ 100 por mês, R$ 100 por mês. Quanto é que rende? Bom, qual é o objetivo disso? Para mostrar o seguinte, que R$ 100, que é um valor relativamente pequeno, tá? Se você inclusive fizer a conta de quanto que isso representa por dia, é R$ 3 por dia, então aí uma economia pode gerar essa condição de guardar e investir no Tesouro Selic. Bom, isso é uma coisa. Então, isso é uma coisa, e a outra coisa é o seguinte, é o quanto que isso rende no decorrer do tempo, ao longo do tempo. Mas antes disso, bem rapidinho, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro. Para quem não me conhece ainda, eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e conheça também mais assuntos de finanças no Instagram, no Telegram e no meu blog e página Facebook Sampaio Sucesso Financeiro, além do meu curso de finanças pessoais. Tá bem? Bom, então vamos lá. O Tesouro Selic é o caminho de todo mundo que vai começar a investir. Tá? Eu considero aquele que é o básico, é o basicão. Então, tá ali para quem vai começar a investir, tá ali para a reserva de emergência, todo mundo tem que ter um valor lá dentro para a reserva de emergência e parte para a reserva de oportunidade. É deixar o dinheiro para quando surgir uma alternativa que renda mais no mercado, você tem dinheiro guardado. Tá? Então tá aí o porquê disso. Bom, agora outra coisa é o seguinte, R$ 100, tá? É um valor relativamente, como eu falei, que é acessível se você pensar que você pode economizar R$ 3 por dia, então aí já faz um outro jeito de pensar. Bom, R$ 100 então por dia, vamos lá. A 9,25% ao ano significa que em 10 anos, por exemplo, se você botar todo mês R$ 100, no final de 10 anos você vai ter 19.200. Bom, você vai dizer, 10 anos, 19.200, você guardou, então botou lá, isso multiplicado pelo tempo, R$ 12.000. E os juros foram 7.200. Agora, um raciocínio aqui para entender juros compostos. Como é que se multiplica o seu dinheiro quando você faz com um prazo mais longo? Tá? 15 anos então, agora mudando para 15 anos. Se em 10 anos é 19.200, em 15 anos você tem, então, esses mesmos R$ 100, você vai olhar lá, é 37.429. Aqui só o seguinte, 19 mil foram o depósito que você fez e agora os juros estão maiores que os depósitos. Você tem 19 mil de juros. Os juros vão acumulando. E aí, para extrapolar um pouquinho, em 20 anos, tá? Se você fizer isso por 20 anos, você tem uma reserva para o seu filho, R$ 100 por dia. Bom, você vai ter então 65.700. Bom, esses 65.700, 24 mil foram depósitos que você fez e 41 mil são valores de juros que acumulados. Tá? Então, essa é a conta e esta é o objetivo do vídeo inicial. Se a gente quiser estender um pouquinho para ilustrar mais essa ideia do investir, dos juros compostos, e então estamos falando aqui de uma renda fixa básica, vamos pensar o seguinte, você tem R$ 200 por mês, o dobro do 100. Quanto é que isso fica? Bom, e só para lembrar que R$ 200 é R$ 6,7 por dia. Né? Isso aí dá, em alguns casos, menos que um cafezinho com um sanduíche. Então, se você tem isso, R$ 200, se você faz por 10 anos, você vai ter, ao final de 10 anos, 38 mil. Se você fizer por 15 anos, você vai ter 74 mil, e por 20 anos você tem 131.500. Esses 131.500 representam 48 de depósito que você fez e 83.500 de juros criados. Somadas as duas coisas dá os 131.500. Bom, está aí a conta, está aí o reflexo dos juros compostos. E para encerrar, para não deixar isso também sem mais uma ilustração que eu acho importante, vamos pensar sobre juros compostos e sobre decisões financeiras, indo para um outro tema até. Mas se você tivesse, por exemplo, R$ 50.000 para investir, e você tivesse a alternativa de colocar isso na compra de um carro, ou se você usasse esses 50 mil para deixar guardado e investido. Comparando isso depois de 2 anos, como é que ficaria? Interessante, né? Bom, são um 2 e 1 aqui nessa aula de finanças hoje, tá? E nesse caso aqui, R$ 50.000, imagine o seguinte,
Existe uma coisa chamada depreciação em automóvel, tá? 20% ao ano, ou seja, em 5 anos o seu carro, teoricamente, contabilmente, é considerado como depreciado. Então, se você tiver 20% ao ano de depreciação, você tem um valor de carro de 50, em 2 anos você teve 40%. Então, você comprou, tirou do bolso 50 mil, vamos imaginar que você tivesse esse dinheiro guardado, e depois de 2 anos, esses 50 mil desvalorizou 20, você tem, na verdade, 30 mil. Nesses 2 anos também você tem despesa de manutenção. Imagina uma média de 1.400 por ano de revisões, troca de óleo, então são 2.800. Então você teve aí os 20 mil que você perdeu pela desvalorização e 2.800 de gasto que você tirou do bolso, tá? Para poder sustentar esse veículo. No final das contas, você vai ter então uma perda de patrimônio de 45%. Tá? Ou seja, você tinha 50 mil e depois no final você tem 22.800 se você fizer essa conta toda que eu fiz aqui. Agora, se você ficasse com 50 mil para encerrar e você colocasse no Tesouro Selic, que eu acabei de falar antes, a 9,25% ao ano, você vai ter então lá no final de 2 anos 59.700, ou seja, você teve um ganho de 9.700, que é 19%. Então tá aí uma coisa para a gente fazer continhas e pensar, então, entendendo o que vale R$100 e o que vale também essas outras alternativas quando tomamos decisões financeiras, tá bom? Bom, conclusão, isso foi basicamente um exercício, uma reflexão, algumas contas sobre finanças e sobre como nós somos influenciados às vezes pelos nossos comportamentos dentro disso aí, né? Muito bem, então era isso. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.